A dura verdade sobre Portugal e de que ninguém fala. Toda a gente diz, online e offline, que Portugal é o paraíso. O clima, a comida, o custo de vida, as opções de visto, tudo parece perfeito. E francamente, muita coisa é mesmo. Mas há algumas coisas que os blogs de viagem não contam. Coisas reais que apanham as pessoas desprevenidas depois de já se terem comprometido. Então, hoje vou contar a versão honesta da dura verdade sobre Portugal. E depois mostrar porque é que, quando se entende a realidade, a conclusão não se altera. Na verdade, a maior parte da realidade torna a oportunidade ainda mais clara. Olá, bem-vindo ou bem-vindo de volta ao meu canal. Se é novo ou novo por aqui, eu sou o Rodolfo Canto Muniz, um profissional do mercado imobiliário baseado no Porto. Trabalho com vendedores e compradores no Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos e Maia. Navego por este mercado há mais de 12 anos, os imóveis, a papelada, o processo e sim, as frustrações. Se está a pensar seriamente comprar um imóvel em Portugal, no Porto mais especificamente, precisa de alguém que conheça a realidade do mercado. É fundamental entender como a sua situação se enquadra aqui e, por isso, evite essa procura infindável e entre em contacto comigo diretamente. Agende uma chamada comigo hoje mesmo, através do QR Code disponível no cabeçalho. E inscreva-se no canal e ative o alarme. Este é o tipo de conteúdo que realmente ajuda a tomar uma decisão melhor. Muito bem, vamos agora direto ao assunto. Portugal é mais caro do que pensa, mas ainda é a melhor opção em termos de custo-benefício na Europa Ocidental. Deixe-me começar pelos preços, porque é aqui que as expectativas e a realidade mais frequentemente chocam e onde a verdadeira oportunidade se torna clara quando tem a comparação certa nas suas mãos. Portugal está mais caro do que há 5 anos. Os preços dos imóveis atingiram uma média nacional recorde de 2.111 euros por metro quadrado no terceiro trimestre de 2025, com um crescimento de 16% em relação ao ano anterior. No Porto, especificamente, encontrará preços médios entre os 3.500 e os 5.500 euros por metro quadrado, dependendo da zona, da qualidade de construção, da idade dos imóveis. Em Lisboa, estes mesmos valores comparáveis situam-se entre os 4.000 e os 7.000 euros por metro quadrado. Agora, aqui está o fator que muda tudo. Em Barcelona, o preço do metro quadrado varia entre 4.000 e 6.000 euros por metro quadrado. Em Amsterdão, vai de 6 a 9.000 euros por metro quadrado. O Porto já não é barato para os padrões portugueses, mas para os padrões da Europa Ocidental continua a ser um dos pontos de entrada mais atrativos disponíveis para compradores internacionais neste momento. E o custo de vida em Portugal, para um casal que vive bem afastado de Lisboa, continua a ser cerca de 45% inferior ao custo de vida equivalente nos Estados Unidos da América, por exemplo. A janela de oportunidade para entrar no mercado do Porto, antes de atingir os preços de Barcelona, está a fechar-se, mas ainda está aberta. As pessoas que pensaram nisso em 2021 e agiram estavam certas e hoje estão a ganhar dinheiro. Os portugueses não são imediatamente calorosos, esta é a segunda verdade. E isso é de facto verdade. Este ponto surpreende as pessoas e quero ser muito direto sobre isto. Os portugueses são reservados, são formais nas interações iniciais e demoram a abrir, especialmente com estrangeiros que chegam à espera da espontaneidade mediterrânica desde o primeiro dia. Mas eis o que realmente acontece depois de ultrapassar essa primeira barreira. A lealdade portuguesa, uma vez conquistada, é profunda e duradoura. O vizinho que mal lhe deu atenção no primeiro dia torna-se a pessoa que vai olhar pela sua casa quando está para fora, que recomenda o profissional certo e que o cumprimenta pelo nome no café local durante os próximos 10 anos. Esse tipo de confiança comunitária não surge rapidamente, mas quando surge, é genuína. Para os compradores que vêm construir uma vida aqui, em vez de apenas passar alguns meses, a reserva inicial não é uma barreira, é um filtro. O Porto e as comunidades circundantes atraem pessoas que querem realmente pertencer a algum lugar, não apenas estar de passagem. E essa intenção, compartilhada, produz um ambiente social mais tranquilo e acolhedor e sustentável do que a maioria dos destinos de relocação internacional pode oferecer. Em terceiro lugar, o processo de compra demora mais do que imagina, o que significa que a preparação é fundamental. E este é um dos aspectos mais importantes a saber antes de se mudar para Portugal e afeta os compradores mais do que qualquer outra coisa. A transação imobiliária média em Portugal, desde a aceitação da oferta até à conclusão, demora, em média, entre 30 a 90 dias em condições normais. E na prática, com os prazos de avaliação, pedidos de NIF, de financiamento bancário e espera para escriturar, estende-se frequentemente até 4 meses. O NIF, a conta bancária, o contrato de promessa, prazos legais a cumprir, a escritura pública. Cada etapa tem o seu próprio cronograma e as suas próprias particularidades. Mas eis o lado positivo disto. O mercado mais lento e orientado para os processos protege os compradores. Há menos oportunidades para decisões precipitadas e para práticas pouco claras. O sistema é deliberado e os compradores que chegam preparados, com um agente experiente ao seu lado que já passou por este processo dezenas de vezes, descobrem que tudo corre de forma tranquila e previsível, demorada.
12 anos a fazer exatamente isso no Porto significam que a documentação está pronta antes da reunião, os contactos certos já estão estabelecidos e nada é uma surpresa. O processo torna-se previsível e a sua transação é concluída sem problemas. Uma pequena pausa. Se está a pensar comprar um imóvel no Porto, Gaia, Matosinhos ou Maia e quer conversar abertamente sobre como o processo funciona para a sua situação específica, o seu cronograma, o seu timing, o orçamento, a documentação, o que espera, entre em contacto pelo link na descrição ou faça um scan do QR Code que você está a ver agora. Vamos planear como é viver em Portugal antes que esteja no meio do processo. Em quarto lugar, queria dizer também que o clima do Porto não é como o do Algarve e é exatamente por isso que ainda está subvalorizado. Se veio a Portugal ou ao Porto à espera de sol o ano todo, o Porto vai mudar essa perspectiva ou essa expectativa. O Porto fica na costa atlântica e chove mesmo, de novembro a março. O clima atlântico é constante, com uma precipitação anual de aproximadamente 1.200 mm, cerca de 3 vezes mais do que Lisboa recebe. Mas eis porque isso importa para os compradores e porque na verdade é uma boa notícia. O clima atlântico do Porto é exatamente o que o mantém mais verde, mais autêntico e com mais personalidade do que zonas turísticas ensolaradas mais a sul. O Vale do Douro, por exemplo, é exuberante por causa dessa chuva e por isso mesmo os produtos que lá vêm são excepcionais. O Porto não foi invadido pelo excesso de arrendamento de curto prazo, como aconteceu em destinos mais ensolarados. E a comunidade de expatriados que escolhe o Porto é mais seletiva. As pessoas que vêm para cá querem o Porto especificamente, não apenas uma morada quente para se reformarem. Preços mais baixos do que em Lisboa, uma vida comunitária mais autêntica e um mercado imobiliário que ainda não atingiu o seu auge e o clima do Porto são algumas das razões pelas quais essa oportunidade ainda existe. Vale a pena saber. Em quinto, a burocracia portuguesa é real, mas saber lidar com ela é algo que se aprende. Quero ser direto aqui, porque as desvantagens de viver em Portugal, que a maioria das pessoas realmente experimenta no primeiro ano, estão relacionadas com a burocracia, mais do que com qualquer outra coisa. Abrir uma conta bancária como não residente pode levar semanas. O órgão de imigração, a AIMA, tem apresentado prazos nos processos que chegam a 18 meses nos últimos anos. Cada etapa de construção de uma vida aqui como estrangeiro, residência, registro fiscal, acesso à saúde, aquisição do imóvel, passa por um sistema que dá prioridade ao processo em detrimento da velocidade. Isso é realmente desafiador e fingir o contrário não ajuda ninguém. O que muda é a sua experiência. Um profissional local que lida com esse sistema há 12 anos tem a documentação pronta antes do agendamento e a experiência para prever o próximo requisito antes que ele o impeça de progredir ou de prosseguir. A burocracia portuguesa não é motivo para desistir da grande oportunidade. É um motivo para garantir que a pessoa certa esteja ao seu lado nesse processo. Com o apoio certo, torna-se um processo previsível e não um obstáculo que encontra. Em sexto lugar, esqueça Lisboa. Porto, Gaia, Matosinhos e Maia são onde reside a verdadeira oportunidade. Vale a pena mudar-se para Portugal se Lisboa for o seu principal objetivo? A minha resposta honesta é: Lisboa é uma cidade fantástica, mas já está sobrevalorizada. Com preços entre os 4.000 e os 7.000 euros por metro quadrado, Lisboa aproxima-se dos níveis de preços de Barcelona. Para os compradores que procuram qualidade de vida e uma valorização potencial significativa do capital, o argumento do valor em Lisboa tornou-se muito mais difícil de sustentar desde 2022. O Porto e as cidades circundantes são onde reside a verdadeira oportunidade. A cidade do Porto, que tem preços entre os 3.500 e os 5.500 euros por metro quadrado, Vila Nova de Gaia tem uma média de 2.017 euros por metro quadrado, com um crescimento de 17,6% nos preços em 2025 e ainda há espaço real para valorização em relação aos preços do Porto, do outro lado do Rio Douro. Porto e Matosinhos oferecem acesso ao Atlântico, espaços verdes e infraestrutura familiar a preços que pareceriam extraordinários para um comprador lisboeta, extraordinários para baixo. O lado negativo de morar em Portugal para os compradores não é o país em si, mas sim escolher a cidade errada e pagar um preço exorbitante por uma valorização já ocorrida. No Porto, a combinação de qualidade de vida, rentabilidade e do arrendamento e o potencial de valorização a longo prazo ainda faz muito sentido para quem procura entrar no mercado em 2026. O sétimo problema, ou a sétima questão, é que as casas não têm isolamento, o que cria oportunidades de aquisição que a maioria dos compradores ignora. Este facto apanha os europeus, sobretudo do norte da Europa, completamente desprevenidos e representa uma realidade sobre Portugal que quase ninguém aborda diretamente. Os imóveis portugueses mais antigos, que incluem muitas das casas mais bonitas, bem localizadas e com mais personalidade do Porto, do Grande Porto e até do país, foram construídas sem isolamento nas paredes, sem vidros duplos e sem aquecimento central. As normas de construção simplesmente não exigiam isso na época em que foram construídas. Um edifício com fachada de azulejo no Bonfim ou em Paranhos pode parecer genuinamente frio e úmido em janeiro,
Os custos de renovação para isolar e modernizar adequadamente um imóvel antigo variam entre os 30 mil e os 80 mil euros, dependendo do tamanho e do estado de conservação. Mas também é aqui que os compradores informados encontram algumas das aquisições com melhor desempenho no mercado. Imóveis que têm preço reduzido porque os vendedores querem evitar a conversa sobre as renovações. Imóveis que ficam no mercado mais tempo do que os imóveis mais modernos comparáveis. São esses os imóveis que produzem retornos mais fortes a médio prazo para os compradores que sabem o que estão à procura. A falta de isolamento é um problema ultrapassável. Um preço abaixo do mercado é uma vantagem permanente. E compreender essa dinâmica é o que diferencia uma compra comum de uma compra verdadeiramente bem estruturada. Por último, o benefício do Golden Visa ou do visto Gold acabou, mas as opções de residência são melhores do que a maioria das pessoas imagina. O visto Gold, obtido com a aquisição de imóveis em Portugal, foi abolido em junho de 2023. Isso é um facto e mudou o cenário para compradores internacionais cuja estratégia de residência era baseada na compra de imóvel. Mas o panorama atual é mais interessante do que parece à primeira vista. As opções de fundos de investimento e contribuições para o património cultural permanecem no âmbito Gold ou Golden Visa. Além disso, o visto de rendimento passivo, D7, que existe um rendimento passivo mensal comprovado de aproximadamente 920 euros. Oferece um caminho completo para a residência com uma rota clara para a cidadania. O visto nómada digital, o D8, está ativo para trabalhadores remotos que ganham mais de 3.680 euros por mês. Além disso, pode comprar um imóvel em Portugal sem nenhum visto. Residência e compra de imóvel agora são duas decisões separadas e otimizadas independentemente. O regime tributário de residentes não habituais foi substituído por uma estrutura mais restrita do rendimento passivo e reforma de estrangeiros em 2024. Mas os titulares do visto D7 ainda têm vantagens fiscais significativas sobre pensões estrangeiras e rendimento passivo. O Guia para a Compra de Imóveis em Portugal em 2026 indica que o processo é mais personalizado e exige mais planeamento do que há 3 anos. Mas para os compradores que dedicam tempo a estruturá-lo adequadamente, o resultado é um plano de residência que se adapta à sua situação real em vez de um visto genérico. Essa é uma situação melhor do que parece. E cá está, a dura verdade sobre Portugal e sobre o Porto especificamente e a história real por cada um destes 8 aspectos. Os preços estão a subir, mas o Porto, com um metro quadrado entre os 3.500 e os 5.500 euros atualmente, ainda representa um ótimo custo-benefício em comparação com Barcelona, Amsterdão e Lisboa. As pessoas são reservadas e extremamente leais, uma comunidade que vale ou na qual vale a pena entrar. O processo é lento e burocrático, verdade, mas é administrável com o apoio certo. O clima do Porto é atlântico e os prédios mais antigos não têm o isolamento térmico que se deseja. Exatamente o que cria oportunidades de aquisição abaixo do valor de mercado para os compradores preparados. Lisboa já estabilizou a sua valorização. Porto, Matosinhos, Maia, Gaia, ainda não. E a opção imobiliária do Golden Visa ou do visto Gold foi substituída por vias de residência que, estruturadas adequadamente, se adequam melhor à maioria dos compradores. Coisas a saber antes de mudar para Portugal, nada do que eu disse hoje o deve fazer pensar se Portugal é a escolha certa. O que deve é dar-lhe uma visão completa, o enquadramento correto e a confiança para tomar uma decisão que se sustente enquanto estiver a viver aqui. Se quiser analisar como tudo isso se aplica à sua situação concreta, à sua situação específica, o imóvel, o orçamento, a residência ou o cronograma, estou aqui. O link está na descrição. Encontre-me em rodolfocantoniz.pt. Eu sou o Rodolfo Canto Muniz. Até à próxima.